daqueles eventos que acontecem ali na Bíblia, da Santa Ceia, né? Isso aconteceu quinta de noite, certo? Que na realidade já era sexta-feira no calendário. Pôr do sol. Exatamente, porque assim que dá o pôr do sol de quinta-feira, começou a sexta-feira, né? Então, a nossa quinta-feira à noite foi quando aconteceu a Santa Ceia. Depois, Jesus no Calvário, isso acaba entrando, né, à noite adentro, madrugada, né? Jesus é preso e depois durante o restante da noite, ele vamos dizer assim, batem nele, judiam dele, fazem ele passa por um crivo de justiça, né? Fazem um tribunal, e um tribunal, diga-se passagem, completamente ilegal. Era proibido fazer qualquer tribunal à noite no povo judaico, tá? E eles fizeram aquilo à noite, contrataram falsas testemunhas, levantaram todo um monte de mentira contra ele, e ele sofrendo, né? O martírio todo. Quem viu o filme, né, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né, é incrível que os produtores, né, eles diminuíram vamos dizer assim, aquilo que Jesus sofreu para não se tornar um filme muito violento. Aí tu vê, né, o que fizeram com Jesus, né? E esse fato do martírio de Jesus e tudo, isso é um fato histórico, né? Então, é uma coisa que aconteceu. E aí depois Jesus é crucificado, ele carrega a cruz até o local, é crucificado, e um pouco antes do pôr do sol de sexta-feira, de sexta para sábado, né? Porque os judeus tinham um acordo com os romanos, que os romanos, uma das formas de execução dos romanos era a crucifixão, e a intenção da crucifixão era gerar dor e sofrimento. A morte era uma consequência disso. Então, dependendo da pessoa, do estado da pessoa, a pessoa podia ficar até uma semana. Porque você ter suas mãos e pés pregados, isso não era um ferimento de morte. Não cortava nenhuma artéria muito importante. Sofrer mesmo, né? Mas ele pendurado naquela situação, eles colocavam, tinha na cruz, né, nesse instrumento, na altura das nádegas, eles colocavam um pedaço de toco, né, para o sujeito apoiar uma nádega, como se fosse sentar, né? Então, e por que isso? Porque se você ficasse com os braços esticados, abertos, né, você não consegue ter força nos braços para segurar isso. Então, com o passar dos minutos, você ia esticar muito a tua musculatura do peito, tu não ia conseguir respirar e tu logo tu iria morrer asfixiado. Então, o que eles faziam? Colocavam aquele toquinho e o sujeito ia trocando uma nádega, outra nádega naquilo ali para poder respirar. E aquilo ali era um suplício, a coisa foi planejada para sofrimento. Sofrimento, né? E aí acontece todo o diálogo de Cristo com os discípulos, com o discípulo, né, que o único que estava ali era o João, não, João junto com a mãe dele e tudo mais, onde Jesus pede para o João, né, deixa a ordem para o João cuidar da mãe dele. O João, nessa época, ele devia ter, era o mais novo dos judeus, dos apóstolos, ele devia ter uns 14 anos, era um menino. Até por isso que ele estava por ali. E ninguém dá bola para criança, né? Sim. Os outros eram todos jovens também. Se imagina todos assim com menos de 18 anos, a não ser o Pedro, que esse sim, esse seria de, vamos dizer assim, de maior de idade, né? E a gente percebe isso por quê? Porque quando Jesus pagou o imposto, lembra da história que ele pediu, foram cobrar o imposto de Cristo, e Cristo disse para Pedro, Pedro, vai lá, pesca um peixe e tira de dentro 2 moedinhas, uma tu paga o meu imposto, outra tu paga o teu imposto.
Por que Jesus não disse, vai lá e tira 13 moedas, 12 para os discípulos e uma para mim? Porque o único que tinha que pagar imposto, que tinha mais de 18 anos, era o Pedro. Tá? Então, por isso, né? Então, claro, isso são inferências que se tem, mas a Bíblia ela traz essas informações, e quando tu compara com a história do contexto, né, o que estava acontecendo, tu via, por isso que Jesus não pagou para os outros, não foi por que era maldade ou ruindade, é porque os outros não precisavam pagar o imposto, né? Aí dá para saber mais ou menos a idade, interessante. Sim, eram muito jovens, né? E quando tu entende que aquilo vamos dizer assim, de Jesus ser o mestre e os meninos serem os discípulos, aquilo ali não era uma coisa incomum naquele tempo, né? Porque as escolas formais eram difíceis, não tinha quase isso. Então, o que um pai fazia quando ele queria que o filho estudasse? Contratava alguém sábio para ensinar ele. E então o menino ia morar com aquele sábio. Tá? Foi assim, por exemplo, que Paulo aprendeu. Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E a gente depreende disso, depreende o quê? Que Paulo veio de uma família riquíssima. Porque como Gamaliel, na época, era o principal sábio que tinha em Jerusalém, para estudar com ele tinha que ter grana. Entende? É que nem hoje, tu vai pagar uma medicina na PUC, tu tem que ter dinheiro. Entende? Então, naquele tempo era mais ou menos a mesma coisa, as coisas não mudam, né? E então, por isso que os discípulos andavam com Jesus, eram jovens, né? E o João era o mais novinho de todos. Foi aquele João que acabou escrevendo Apocalipse, foi o último a morrer e foi o único que morreu de morte natural, tá? E aí Jesus, quando chegou perto da hora da morte dele, o que acontece? Né? O pessoal vai quebrar as pernas do pessoal que está lá. Então eles quebram na cruz, né? Na cruz, eles quebram a perna. Eram 3 cruzes, né? Quebram de um, quebram de outro. Jesus estava no meio. E por que eles colocaram Jesus no meio? Porque quando acontecia isso, o pior de todos os bandidos ficava no meio. Olha só a coisa, né? Eles colocaram Jesus ali no meio como se fosse o pior de todos os bandidos. Aí tem a história do bom ladrão, né? Que pede misericórdia e Jesus diz, não, uma verdade te digo hoje, né? Estarás comigo no paraíso. E aí quebra as pernas de um. Por que quebrar as pernas? Porque aí, com as pernas quebradas, os caras não tem como apoiar a nádega no banquinho e se esticar para poder respirar. O cara não consegue respirar. E aí fica com as mãos esticadas, os braços esticados, né? E aí se estende o pulmão não respira mais e o cara sufoca e morre. Então eles quebraram as pernas de um, quebraram as pernas de outros. Quando foram chegar, eles viram que Cristo já estava morto. E aí, mas será que morreu mesmo? E aí eles espetam uma lança no lado de Cristo. E sai água com sangue. Sai água, sai um líquido, né? Água e sangue sai do peito de Cristo. Cristo teve uma síncope cardíaca, o coração dele explodiu. A dor física era muito grande, mas a dor psicológica era muito, muito maior. Tanto que ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Imagina, ele sabia o que ia acontecer. Porque ali imaginam, gente, Jesus, ele foi um ser que ele e o Pai eram um. Eles andavam sempre, na eternidade, é uma família. Sim. Tá? Por isso que quando nós fomos criados, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo disseram assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, homem e mulher. Então nós temos uma família, né? Nossa família representa a família do céu. E agora, para que Cristo, como homem, pudesse morrer, ele tinha que o pai dele, Deus que estava numa posição de pai, tivesse que virar o rosto para ele. E pela primeira vez na eternidade, e foi a primeira e a última, tá? Deus virou o rosto para Cristo. E aí, por isso que Cristo diz aquilo, né? Deus meu, por que me
desamparaste. Aquilo foi uma angústia para Cristo. Tá? Imagina aquele... Foi angústia. E aquela dor da separação do Pai, porque sobre Jesus estava caindo os pecados de todos os seres humanos. Jesus não morreu a nossa morte. Essa morte que a gente tem aqui... São João 3,16. A Bíblia, ela traz essa morte como um sono. Por isso que Jesus tratava a morte como um sono. Ah, Lázaro dormiu. Ah, e se ele dormiu? Não, Lázaro morreu mesmo. Entende? Por quê? Porque quando nós morremos essa morte, todos nós um dia vamos ressuscitar. Um dia, uns para a vida eterna, outro para o juízo. Mas Cristo, ele tinha que morrer a morte eterna. Aquela morte realmente, ele como ser humano que ele estava ali, ele não enxergava futuro. Ele só sabia que ele tinha que cumprir a vontade de Deus. Ele sabia que aquilo ali era a vontade de Deus. E ele fazia aquilo por amor aos nossos seres humanos.